uma satisfação receber, eu agradeço por ter doado um pouquinho do seu tempo para a nossa comunidade. E nós vamos abordar um tema de altíssima relevância, que é sobre segurança pública. Então, fique à vontade, as portas vão estar sempre abertas para o senhor, para que nós possamos trazer pessoas qualificadas, competentes, para falar sobre assuntos importantes. Porque hoje nós somos muitos especialistas de segurança que nunca sequer tocou numa arma e são especialistas. E somos obrigados a ouvir essas pessoas. Fique à vontade. Então, eu agradeço pelo convite, uma oportunidade de estar comunicando com você, com todo o público alcançado aí pelo seu podcast, tá? A gente agradece pelo convite, sempre estamos à disposição. Toda vez que nos convidar, nós estaremos aqui para poder falar com você, com todo o seu público aí. É uma satisfação. Fala um pouquinho da sua trajetória, capitão. Eu me incluí na Polícia Militar aos 18 anos de idade. Isso nós estamos falando o quê? Já em 1988. E sem ter nenhum parentesco, nenhuma pessoa na minha família dentro da PM. Um dia eu trabalhava numa loja, vi uma publicação no jornal, concurso para PM. E eu me recordo como se fosse hoje, eu subindo ali, aquele morrozinho ali do 6º Batalhão em Governador Valadares, porque à época internet esquece, não existia, né? Então era assim, chamava lá PRS, que era posto de recrutamento e seleção, que era no batalhão que você ia lá para fazer inscrição. E eu me lembro do falecido soldado Zenóbio, que vira para mim e pergunta assim, na época tinha um concurso para sargento e concurso para oficial. Ele virou para mim e falou o seguinte, eu fui lá para fazer concurso para sargento, que tinha uma possibilidade de fazer concurso já de uma vez para sargento. E já tinha à época o 2º grau, na realidade era curso técnico eletrônico. Ele me pergunta assim, por que você não faz concurso também para ser oficial da PM? Eu não tinha conhecimento nada sobre vida militar, eu não sabia o que era ser oficial da PM, né? Eu falei, mas o que é isso, cara? Ele falou assim, precisa ser tenente. Eu falei, mas o que é ser tenente? Sem grau de parentesco absolutamente zero. E quando eu consegui, graças a Deus, ser aprovado lá, na época, no curso de sargento, que eu achava que aquilo era o mais importante, né? Então, 6 meses, aliás, 1 ano depois, né? Já estava incluindo já no curso de formação de oficiais, aí sim, eu já sabia o que era. Já me estudei, preparei para isso, começando o curso de formação de oficiais em 1989, eram 3 anos de curso. Em 1991, quando me formei, já em outubro, 16 de outubro de 91, já chegando em Ipatinga, após me formar no curso de oficial, já aspirante oficial. E aí já eu quero fazer uma observação que é muito importante. Nós, seres humanos, a gente não sabe o que é bom para a gente. Eu imaginava que fosse a minha carreira de oficial no 6º Batalhão em Valadares. Meus familiares são da região de Valadares, então queria estar por lá. Mas Deus me deu coisa melhor, que é para poder chegar em Ipatinga. E eu me lembro bem que tinha um cabo da PM na época que falou assim comigo, o senhor vai gostar tanto de Ipatinga que depois não vai querer sair. Bebeu dessa água, não retorna. E parecia-se uma profecia por parte dele, né? Que cheguei aqui 16 de outubro de 91 e eu tive saída só aqui do Vale do Aço quando eu fui promovido a major. Foi em 2007, fui comandar a Polícia Militar lá em Timóteo. Fiquei lá até o início de 2010. 2010 eu comandei a Polícia Militar em João Molevade. Fui promovido a tenente-coronel, fui para Itabira. Comandei o batalhão em Itabira em 2011, 2012. Retornei para comandar o 14º Batalhão em 2013. E aqui encerrando já a minha carreira como comandante da 12ª Região da Polícia Militar, que é responsável pelo policiamento em 97 cidades. Um efetivo à época na faixa aí, vou arredondar número, tá? Na faixa de 3.500 policiais militares. Já em 2018, me aposentando por força de legislação que não podia continuar mais nem um dia, ou seja, se havia uma questão legal de ter que aposentar muito tranquilamente, indo para a reserva, preparado, né, para aposentadoria nesse sentido. Então, 2018 foi o meu término do trabalho no serviço ativo da Polícia Militar. O senhor doou toda a sua juventude em prol da Polícia Militar. E como o senhor vê hoje o cenário, né, da Polícia Militar, a estrutura, as condições de trabalho desses profissionais que hoje estão aí? Olha, a situação de segurança pública é o seguinte: as pessoas debatem segurança pública nos mais diversos ambientes. A pessoa está na mesa de boteco, tomando uma cerveja, ele está conversando sobre segurança. E todo mundo tem uma solução para o problema de segurança. As pessoas, entendendo ou não,
elas conversam sobre segurança o tempo todo. Tem gente que fala assim, é muito simples resolver o negócio, vão instituir pena de morte. Se o cara roubar alguma coisa de alguém, você corta a mão dele. Não sei, são coisas que no contexto prático, isso não tem a mínima possibilidade. Porque nós temos vedação constitucional sobre instituição de pena de morte, além daquilo que está previsto, inclusive, na Constituição, que somente em tempo de guerra declarada em relação a crime militar, que você tem uma previsão. Fora isso, é cláusula pétrea. O que significa isso? Você não pode mais fazer qualquer modificação para instituir esse tipo de situação, a não ser que se convoque uma Assembleia Nacional Constituinte para fazer uma nova Constituição no país. Direitos e garantias que são individuais, são fundamentais. Isso faz parte de cláusula pedra, então esquece. Não tem como mudar, não tem como instituir. Não é por aí. O que eu sempre falo é o seguinte, nós perdemos um tempo muito grande na questão de segurança pública, na época da Constituinte, da gente colocar uma arquitetura, ou seja, de colocar uma situação sobre segurança pública de forma diferente que a gente tem no país. Só que naquela época, nós estamos falando de 1987, que nós tínhamos a Assembleia Nacional Constituinte, segurança pública era mais ou menos igual a esgoto, isso não dava voto. Ninguém quis discutir isso. Você discutia dentro de uma Constituição, que é a Constituição Cidadã, sobre direitos individuais, garantias individuais, direitos sociais, mas segurança pública era um negócio que era irrelevante à época. Você pegava os grandes noticiários no Brasil, todo dia fazia lá uma síntese da Assembleia Nacional Constituinte, do Poder Constituinte, segurança esquece. Questão social, questão individual, estava lá dentro. E por que eu falo que nós perdemos assim um time, nós perdemos o momento adequado para isso? Porque apenas transcreveram dentro da Constituição aquilo que você tinha no decreto-lei, que era de 1967, o decreto 667, melhor dizendo, que aí começou a fragmentar a situação de segurança pública. O que é isso? A polícia militar vai ser uma polícia estadual, que ela vai fazer preservação do crime, ou seja, que é a polícia ostensiva, mas ela não pode entrar na situação de fazer investigação. Você tem a polícia civil, que a polícia civil não pode desempenhar a atuação que é ostensiva, e por aí vai. Nós criamos dificuldade em relação a isso, porque o que importa não é qual polícia que vai realizar a atividade, o que importa é como que o cidadão vai se sentir seguro. Perfeito. E aí a gente pega como exemplo a maior democracia do mundo, você pega Estados Unidos, que a gente nem sabe quantas polícias tem lá dentro. Pouco interessa para o povo americano qual polícia que vai atendê-lo, porque quem realizou o primeiro atendimento ali de prevenção ou repressão ao crime leva essa pessoa até a corte. Aqui no Brasil as coisas ficam ali, difíceis. E toda vez que se discute a respeito disso, aí vem aqueles famosos lobbies por parte das corporações, que ninguém quer perder competência. Justamente. Fica uma situação, uma vaidade institucional. E todas as polícias, seja Polícia Civil, Polícia Militar, Federal, seja o que for, Forças Armadas, eles têm lá no Congresso Nacional um lobby muito grande para não mudar nada do que está previsto. Isso é ruim. Porque para o cidadão, na minha visão, pouco importa se você tem 1, 2, 3, 4, 5 mil polícias. O cidadão ele quer proteção. Ele não quer saber se quem está lá atendendo a ocorrência para ele, se é a Polícia Civil, se é a Polícia Militar, se é a Polícia Municipal. Ele quer proteção. Então, eu sou um defensor assim, que tenha ciclo completo de polícia. O que é isso? Cada uma pode fazer prevenção, repressão, investigação, isso é que importa. O cidadão já não aguenta mais essa situação de se sentir com medo dentro daquilo que a gente vislumbra aqui no Brasil, sabe? E por mais assim que estatísticas mostrem que crimes estejam diminuindo, o cidadão às vezes ele nem acredita nas estatísticas, porque ele vive num ambiente que ele não se sente seguro. E é absolutamente natural o cidadão ter medo. E esse medo, que é essa insegurança, isso pouco importa se a pessoa foi vítima de crime. As pessoas se sentem seguras, agora nós estamos falando aqui no podcast, mas se de repente passar ali na rua uma ambulância com a sirene ligada, o cara já fica imaginando que é uma viatura de polícia, que um crime aconteceu, ele acha que o negócio está pegando ali na rua, perto de onde ele está. E não é bem assim. Né? Fica tenso. Se você pegar, por exemplo, um recorte que eu falei agora há pouco, na época da Assembleia Constituinte, 87 até 88, quando nós tivemos a promulgação da Constituição, naquela época os principais telejornais no país, eles não falavam sobre crime, mas o crime acontecia também. As pessoas não se interessavam por isso. Isso era aquilo que a gente fala assim, dentro da linguagem jornalística, que você conhece bem, aquilo não vendia.
Aquele assunto não era assunto de interesse das pessoas assistirem. Hoje não, hoje as pessoas têm sede de ficar vendo essas coisas, de ficar olhando. Justamente. Rede social, o que a pessoa mais vê? Notícia ruim. Violência. Notícia ruim. A notícia ruim, seja ela fofoca ou não, tem uma amplitude muito grande na rede social. Aquilo que às vezes é bom, tal, não dá ibope, a pessoa não olha. Assim também acontecia à época, também com essas redes de televisão, jornal impresso e tudo mais. Era no máximo uma paginazinha de jornal e olha lá, não gostava de muita violência, era coisa mais ou menos. Hoje não, o cidadão ele consome muito a respeito desse assunto. E isso no seu inconsciente, ele fica assim, se sentindo inseguro o tempo todo. Então as pessoas se sentem inseguras, não é porque foram vítimas de crime. Elas se sentem inseguras porque ouviram falar sobre um crime, porque alguém falou que foi vítima de um crime, porque ouviu alguma coisa noticiando. Você quer ver quando crimes graves são noticiados? Vamos imaginar que seja lá em São Paulo, Rio de Janeiro, nas grandes metrópoles no Brasil aí. A pessoa está assistindo a televisão e no inconsciente dele parece que aquilo aconteceu ali perto dele. Quando na realidade não é o que aconteceu ali perto dele. A questão também que eu vejo, no passado, né, as 3 bandeiras que sempre se levantavam era saúde, educação e moradia. Com o índice da violência aumentando, eles tiraram a moradia e colocaram segurança. Igual o senhor falou, né? Não dá ibope para que eu vou divulgar. Hoje não, hoje inverteu. Hoje, desculpa a expressão, a desgraça dá mais ibope do que coisas boas, né? E a forma de também, o povo fica muito inseguro, porque todos os canais que você liga, é só violência, e não vê uma solução para aquilo. Então o pessoal fica triste quando surgem certas leis que beneficiam o infrator. É o que mais acontece. Eu sou assim, um crítico ferrenho da legislação do jeito que está no Brasil. Porque não adianta você fazer uma lei penal que você estabelece uma quantidade de crime maior para as pessoas. Você tem que verificar na execução. Prender é caro. Prender é muito caro. Quando eu falo Estado, eu estou fazendo a concepção assim da federação, do Brasil, na União, mas eu falo também em relação ao Estado-membro. É muito caro prender. Você gerar uma vaga, que seja na penitenciária, que seja num Ceresp, que seja prisão provisória ou prisão definitiva, isso tem um custo muito grande. Então, a todo momento, tem uma legislação que você tem lá a possibilidade de benefícios na execução da pena, que seja muito ruim. E às vezes até políticas que são implementadas em relação aí, o reeducando, nomes que colocam sobre as pessoas que estão por lá, nesse sentido assim, que conta até o servidor, coitado, que está lá trabalhando, fazendo o melhor que ele pode fazer, que ele nem concorda com determinadas situações, que sequer ele pode até falar que não concorda com determinadas coisas, porque aquilo é uma política de Estado, é uma política que se colocou para poder fazer aquelas situações todas e, né, vou falar de novo, prender fica caro, muito difícil. Então, estão sempre fazendo alterações, colocando benefícios para poder as pessoas, de certa forma, ficarem... A não ser quando tem determinadas situações que, para determinadas pessoas, embora não sejam crimes graves, né, que aí não pode ter benefício nenhum, porque entra a questão também de ideologia no meio, que não é o nosso caso aqui da discussão desse momento, que é um problema muito sério no Brasil também, que a gente precisa de verificar que a lei ela tem que ser cumprida para todas as pessoas, independentemente de questão de clivagem social, de entendimento político, de ideologia, ou qualquer coisa que seja nesse sentido. Como assim, na teoria, no papel é muito bonito, mas na prática muitas vezes não condiz, né? E cada vez que passa surge mais benefício para essas pessoas. Sem dúvida, e fica naquela situação seguinte, às vezes as pessoas falam assim, a própria imprensa, a mídia também divulga isso, que diz o seguinte, que o Brasil prende muito, que aqui no Brasil se prende muito, só que eles não falam da rotatividade. O que eu falo da rotatividade? É o entra e sai no sistema penitenciário, é absurdo. É a pessoa que recebe o benefício hoje, passa um tempo, essa pessoa está entrando lá novamente. Recebe um benefício, sai e volta lá de novo. Então não são assim, quando coloca aí as pessoas falam na estatística 500 mil presos, 700 mil presos e tudo mais, mas ninguém faz uma pesquisa para falar o seguinte, quanto tempo que tem que ele está no cárcere? Essa rotatividade ela é muito forte, ela é muito grande. Igual recentemente eu estava no plantão, chegaram 35 para mim. Dos 35, só 2 que eram primários, os outros 33 reincidente. E eu não estou falando que uma pessoa que cometeu um deslize na vida, que ele tem que ficar encarcerado pro resto da vida, longe disso. Não é isso.
Não estamos defendendo prisão para uma pessoa que cometeu um deslize na vida, que tem que ficar lá. Mas aqueles reiterados, que cometem crimes graves, que nós estamos falando aí de homicídios consumados ou tentados, ou roubo, botando arma na cabeça dos outros para tomar alguma coisa de valor e tudo mais, de forma reiterada, demonstra que esse cara, a liberdade para ele é um negócio que fica um custo muito alto para a sociedade, para as pessoas de bem. Então, o tempo que ele passar encarcerado é um tempo de sossego para as pessoas trabalhadoras desse país. Mesmo que fale o seguinte, ele não vai regenerar. Eu acredito na possibilidade que o ser humano ele possa ter uma oportunidade dele verificar que errou, que ele possa corrigir sua vida. Sobre isso, é um negócio assim que eu acredito na possibilidade do ser humano ele realmente mudar de vida e consertar. Mas aqueles que já demonstraram que não vão consertar, cara, então tira do meio da sociedade. Aqueles já optaram, não, minha vida é essa e acabou. E diante dessa estabilidade, por exemplo, hoje nós temos em Patinga a Guarda Municipal, que agora eles estão falando que é a Polícia Municipal, tem uma lei municipal que foi aprovada e sancionada aí. E, quer dizer, mais uma força de segurança para unir em prol. E como o senhor falou, não interessa quem vai agir, o negócio é agir. Absolutamente. O que acontecia é o seguinte, até pouco tempo atrás, os tribunais superiores, eles colocavam, e olha que absurdo que nós tivemos no país, de anular prisões, condenações de pessoas que tinham sido presas por guarda civil, que hoje chama até de polícia municipal, porque dizia que eles não tinham competência para poder realizar a prisão, porque a competência constitucional seria somente de proteção ao patrimônio público, pura e simplesmente. Por que eu digo assim de absurdos? Porque cria-se a polícia municipal, mas ao invés de ficar assim com a lei municipal colocando, assim, é uma mudança que precisa de ser feita dentro da Constituição Federal. E ela entrar também nesse ciclo completo que eu estou falando. Pegar, fazer investigação, levar até o final, por que não? Eu acho que passou da hora da gente ficar nessa disputa entre instituições e o cidadão num prejuízo na sua segurança, sabe? Teve casos também que já presenciei, já vi, já li, de prisões anuladas porque a Polícia Militar que fez a investigação. E não era atribuição dela fazer, e sim da Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil. Isso é um absurdo. Eu, por muito tempo, trabalhei na área de inteligência. Prendemos muitas pessoas aqui na cidade. Muito. E à época a gente tomava um cuidado muito grande, porque a gente trabalhava muito em parceria com o Ministério Público, porque o Ministério Público, sendo titular da ação penal, ele tem competência também de promover até investigações. Então não teve problema de anulação. Mas essas situações de ficar anulando operações policiais, e até outro dia eu estava dando uma entrevista aí numa emissora de rádio, eu falei o seguinte, são algumas questiúnculas, ou seja, coisas pequenas, que ficam dando uma importância muito grande para anular as coisas. Tem que parar isso no país. A sociedade precisa ser protegida. E eu acho o seguinte, eu não sou contra direito individual, longe disso. O que está previsto na Constituição tem que ser cumprido. Mas quando você entra em conflito, o individual com aquilo que é o coletivo tem que prosperar. Prevalece. A sociedade ela tem que ter proteção. Então, quando a gente discute sobre segurança pública, eu falo o seguinte, o cidadão hoje está com medo, tem N fatores para poder colocar esse medo na vida dele. Não é à toa que ele, cada dia que passa, ele fica com mais medo. É porque quando o crime acontece e a pessoa é presa, não vê a pessoa ficando presa há muito tempo. E prender é difícil. Teve casos, por exemplo, eu lembro uma vez quando a Polícia Militar tinha eles falaram, aqui perto da Câmara, tinha um QG da PM ali, perto da Câmara dos Vereadores, e houve um furto, a PM conduziu o elemento até a delegacia, a PM ficou lá, o cara saiu primeiro. Do que a PM aí, ele cometeu o furto novamente e a mulher foi cobrada do policial. Vocês não prenderam nada, vocês saltaram no meio do caminho. Eu falei, não, nós vamos prendê-lo novamente e a senhora vai conosco? Vai. Aí ele deixou ela aqui na esquina da delegacia. Entraram com a viatura, fez todo o procedimento, daqui a pouco o cidadão está saindo novamente. Aí eu fui lá e pedi desculpa. Porque a sociedade não sabe como é que é os trâmites. E descarrega toda a responsabilidade de quem? Na Polícia Militar. Porque eu falei o seguinte, a segurança pública é um dever do Estado, e um direito de todos, mas todos também têm que colaborar com a segurança pública.
E muitos não fazem. Sem dúvida. E mais ainda, né? Eu estava dizendo agora há pouco o seguinte: quando a gente fala que o Estado, seja ele a União ou o Estado membro, ele não quer deixar a pessoa presa porque custa, eu digo também, enquanto policial, e falo pelas polícias, prender não é fácil. Uma pessoa liga lá para o 190, ou uma pessoa vai na delegacia e fala que foi vítima de um crime, não tem estado de flagrância, essa pessoa não está sob acompanhamento, você demanda um esforço muito grande para poder chegar a essa pessoa, identificar, fazer a prisão dessa pessoa, para levá-la para responder pelo crime e, de repente, tem um benefício que coloca em liberdade. Porque a regra constitucional são as pessoas responder pelos seus crimes em liberdade. A exceção é permanecer presa respondendo pelo crime. Tanto é que a prisão em flagrante, hoje tem a situação de audiência de custódia, né, que tem que ser feita dentro das 24 horas. Justamente. Para aí essa prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva, mas isso é mediante o que? Uma exceção. A regra é responder em liberdade, que é a regra. Então, já é difícil realizar a prisão em flagrante. Para depois chegar naquela situação desse flagrante ser convertido em preventiva, já tem mais dificuldade sobre isso. E quando entra no sistema, depois de uma condenação ou mesmo antes, tem sempre alguma coisa na lei de execução penal para poder verificar, inclusive, em benefício daquela pessoa. Então não é fácil. Mas o importante é que os policiais, eles não desanimam com isso. Sabem da dificuldade, convivem com a dificuldade, mas não tem ninguém de braços cruzados sobre isso. É por isso que o número de prisão a cada ano feito pelas polícias, seja polícia militar, seja polícia civil, tem crescido o número de ações, de atuações. Mas se as pessoas não permanecem presas, a culpa não é do policial. E eu sou defensor da lei. O que está na lei tem que ser cumprido. Se a lei é ruim, muda-se a lei. Eu sou favorável a mudar a legislação para endurecer o combate ao crime. É por isso que eu montei esse projeto também, para levar a informação para a comunidade. Porque muitas vezes a comunidade critica, apedreja quem não tem culpa de nada. Porque você não pode infringir a lei só para prevaricar. Sem dúvida alguma. E sem contar o seguinte, se você faz uma coisa em desacordo com a lei, você comete abuso. Justamente. É igual, por exemplo, hoje nós temos a Polícia Municipal, vamos falar, a Guarda Civil Municipal, que está todo dia aí nas ruas. Aí naquela larga o plantão, de repente ela vai para casa, ela não tem um porte de arma. E a Polícia Municipal, que seria a Guarda Municipal, ela presta um serviço que é muito bom. Precisa de valorização. O que não pode ter, por exemplo, aqui em Ipatinga, nós estamos falando sobre Ipatinga, é uma promessa de valorização que não aconteceu. Prometeram, inclusive, um salário, uma remuneração que fosse diferente do que a gente vê atualmente. A notícia que a gente tem é que muitos desses policiais municipais, eles têm tentado outros concursos e têm saído. Por quê? Porque o salário não fica atraente. Mais ainda, falta para eles ali uma condição logística de trabalho, que está faltando para eles. E outro dia me falaram um negócio que eu falei, não é possível que isso esteja acontecendo. O policial que prende alguém, que é o policial municipal, se ele for demandado por uma equipe, por exemplo, de imprensa, para ele poder explicar sobre a ocorrência, que eles estão proibidos de dar entrevista. Mas por quê? Prendeu, ele tem que dizer, prendi. Porque senão fica desapercebido. Senão fica apenas uma situação que é uma situação de envolvimento político sobre o trabalho que é do policial. O policial militar, se ele está envolvido lá na ocorrência, ele prendeu alguém, ele pode dar entrevista. Ele não entra em questões de ordem política, eles não entram em outros. Ele vai falar sobre a sua atuação. Sobre o fato que aconteceu. Por que a pessoa foi presa, o fato que aconteceu, as diligências que ele realizou e tudo mais. E disseram que os policiais aqui, que são da Polícia Municipal, eles estariam, em tese, proibidos sobre essa situação, que seria um absurdo se isso realmente for verdade. Eu quero crer que não, né? Eu entrevistei o comandante da Guarda Civil Municipal assim que eles foram montados em Ipatinga, até questionei ele, por que vocês já não criaram uma lei orgânica, né? Porque a Guarda Civil Municipal já está em todo o país. Então, quer dizer, hoje vocês trabalham em cima do Estatuto do Servidor Municipal, quer dizer, não tem um plano de carreira, porque eles possam permanecer na profissão para chegar no topo, né? Hoje o quadro superior é a indicação do prefeito. Então, qual é a motivação que eu tenho de ficar como guarda municipal, sendo que eu não tenho um plano de carreira, não tenho um salário decente, não tenho uma estrutura? Às vezes vai ficar por ali um tempo até não conseguir passar num outro concurso, alguma coisa nesse sentido, que é ruim, que fica um prejuízo muito grande, que você treina a pessoa,
Na hora que a pessoa está com experiência profissional de atuação, de repente a pessoa não permanece, não fica lá. Isso é uma desvalorização, um desestímulo, né, para o trabalho. Justamente. Deveria ser diferente. Falando em segurança pública, outro ponto crítico que está acontecendo na cidade são as pessoas em situação de rua, né? Antigamente falava pessoa, andarilho, hoje fala pessoa em situação de rua, uma maneira diferente de falar. Como se houver essa situação dessa cidade nesse caso aí? Porque isso também está afetando a nossa segurança pública. Furtos e mais furtos. Não tem dúvida. Eu não gosto de usar essa expressão, pessoa em situação de rua. Eu acho que grande parte, a maioria, não vou dizer a totalidade, mas é quase a totalidade de pessoas que estão na rua, são pessoas que estão dominadas por drogas. São usuárias de crack. Pessoa em situação de rua é aquela pessoa que não tem teto para morar. São aquelas pessoas que têm problema de ordem financeira, que não tem condição de um local para dormir. Você fornecer abrigo para essa pessoa, ok, sem problema. Só que quando nós temos usuários de cracks pelas ruas, eles tinham teto para morar, eles tinham um banho quente para tomar, eles tinham um local para dormir, eles tinham um lar e foram sucumbidos pela droga, pelo vício que está maior do que eles, e aí sim estão na rua por causa do vício. Mas não estão nas ruas porque não tinham local para morar. Então fica muito cômodo para muita gente falar pessoas em situação de rua. Não, usuários de crack que estão na rua. E para manter o vício, eles levam duas situações. Primeiro, pedir doação. Se essa doação não acontece, eu acho que ninguém tem que doar nada para eles, porque senão vai lá comprar droga, começa a se tornar violentos, praticando determinados delitos aí para poder ter acesso de novo ao crack. Essas pessoas precisam ter um olhar diferente? Precisam. Qual que é o olhar diferente? Internação, tratamento. São seres humanos? São seres humanos. Mas seres humanos que perderam a capacidade de entender o que é melhor para eles. Porque ele pode até achar o que é melhor para ele, mas ele está ali dominado por uma situação do vício, num crack, que é um negócio terrível. E sem contar que essas pessoas que estão pelas ruas de Ipatinga usando droga, que são usuários de crack, nem todos são de Ipatinga. Uma grande maioria vem de fora. Vem de fora. Mas ninguém caiu de nuvem para chegar aqui em Ipatinga, não. Ele saiu de algum lugar. E por que veio para Ipatinga? Certa feita eu estava conversando com dois deles aí, mais recentemente. Você é de onde? Um virou e falou o seguinte: estou falando, o que você está fazendo aqui? É porque me disseram que aqui é bom para ficar, porque aqui as pessoas ajudam. Essa informação chegou para a gente também. Um outro que é lá de Juiz de Fora. E assim, você verifica gente de tudo enquanto é lugar. E nós temos também aí, no meio dessas pessoas, ex-presidiários. Eu já encontrei vários aí. Também. Mas a questão é, diante desse índice de pessoas, né, em situação de rua, dependente da droga, criaram a lei municipal e da internação compulsória, se tu é ciente disso. Não adianta uma lei se você não tem uma questão a respeito disso, que é uma condição para isso ser cumprido na prática. Primeira coisa, quais que são as vagas de internação? Quem vai arcar com essa despesa? Não, o problema não é só o arcar com a despesa. O problema é você verificar o seguinte: nós temos local especializado para tratamento para o crack, para poder reverter uma condição da pessoa? Você mencionou também o seguinte, e digamos que internação, esse local. Internação tem que como ele retornar? Vai para onde? Pois é, mas antes disso, antes dele retornar, vamos pensar durante o período que está lá. A gente tem que pensar nisso. A internação tem que parar para quem está à frente de determinados locais como se fosse um negócio. Nós não podemos ver o indivíduo, o ser humano, aquela pessoa que precisa de atenção, como se ela fosse ali uma forma de arrecadação de dinheiro tão somente. Precisa de ter efetividade sobre isso. Precisa que o tratamento seja um tratamento correto sobre a pessoa e tudo mais, porque alguns querem se tratar. O vício é superior à vontade deles. Né? Primeira coisa, antes até de levar para tratamento, é o seguinte: você é de onde? Eu sou de tal lugar. Eu falo, peraí, seus parentes estão lá? Estão, leva de volta. Eu sei que o pessoal da área de assistência social não concorda comigo. Porque isso é um absurdo. Peraí, alguém colocou eles aqui, ué? Eles vão questionar a questão do direito de ir e vir, né? Eles vão usar esses argumentos. Eu acho o seguinte: cada cidade, cada município, cada local cuida dos seus problemas. Ipatinga são muito bem-vindos aqui, ótimo, são bem-vindos, mas acontece que as pessoas que precisam de tratamento, que são essas pessoas aí que são tratadas, que já a nomenclatura está errada, que a pessoa é em situação de rua, morador, não, usuários de crack, eles têm que ter o seguinte: a observação como pessoas, entendendo como seres humanos, levar a tratamento.
Mas antes disso, eles são de onde? De repente, voltar para a casa deles. Ou voltar para a cidade deles também para se tratar. Por que ficar por aqui? Para manter o vício, eu repito, muitos deles, quando não recebem essa doação, e eu sou contra a doação, porque eles vão trocar por droga, eles se tornam violentos e vão praticar crimes. É o que tem acontecido por aí. A aglomeração deles era só em um local, 2 locais, 3 locais, hoje espalhado pela cidade. Nós fizemos, alguns anos atrás, um mapeamento dessas pessoas, junto com a Polícia Militar, Conselho Tutelar e todas as regiões. Fizemos várias reuniões e no final ficou por isso mesmo. Mudou o governo, mudou tudo e todo o trabalho feito pela Polícia Militar, pelo CONCEP, foi por terra. Mas isso muda todo dia. Você não tem dúvida que cada dia está chegando gente diferente. Até o próprio, esse aí que fala aí, pessoa em situação de rua, que é usuário de crack, às vezes ele muda o local de atuação dele na cidade. Ele começa a circular por locais que antes não circulava. Ele está saindo para poder fazer o quê? Determinados pedidos. Se a gente for analisar no centro da cidade, né, que a gente teria próximo aos semáforos ali naquele semáforo próximo ao fórum, no contingente, no outro local, às vezes ele não está ganhando ali, ele vai mudar para outro lugar, ele vai fazer pedido no comércio, ele vai ficar abordando pessoas em determinado local, e em determinado momento ele vai ficar violento para poder ter esse dinheiro para trocar por droga. E muito se questiona, e a polícia não vai fazer nada? Ela vai fazer o quê? Justamente nesse Isso ponto, é um problema, né, só policial? E nesse ponto é interessante, que as pessoas sempre questionam a polícia. Sempre eu acho que tudo é responsabilidade da polícia, eles falam. Aí tem gente que fala assim, isso é um problema de saúde pública. Também é. Mas peraí, ninguém vai fazer nada? É só apontar quem é a culpada? Não. Tem que levar um tratamento a essas pessoas. O pessoal questiona. Primeiro, voltar as pessoas para os locais delas. A polícia e segundo, passa a ver o cara fazendo uso da droga ali. O que o pessoal questiona? Mas por que a polícia não faz nada? Se o cara está usando droga. A polícia prende. Eu falei agora assim, como assim não faz nada? Polícia prende. São conduzidos. Muitos deles já foram conduzidos, foram levados. Aliás, a situação hoje de uso de droga, que é uma situação assim, complicada no Brasil, porque só tem traficante porque tem usuário. Só tem usuário porque tem traficante. É uma situação de retroalimentação. Isso aí não tem dúvida. Em 2006, você teve uma alteração sobre a lei de droga. O usuário de droga, você não tem pena privativa de liberdade para ele. Agora, recentemente, nós tivemos um problema lá no Supremo Tribunal Federal que falou que determinada quantidade, inclusive de droga, que seria maconha, já não é mais considerado tráfico, já deveria ser considerado o quê? Uso. Sendo que a lei não fala nada disso. A lei fala sobre algumas situações levadas em consideração. Não é só sobre quantidade. É quantidade, qualidade, sobre condição de quem está com a droga, local onde essa pessoa estava, N coisa para levar em consideração. Mas o Supremo decidiu, está decidido. Falou, inclusive, sobre questão de quantidade para ser usuário ou para ser traficante. Então, se você não tem pena privativa de liberdade para uso de droga, e mais ainda baseado na situação de quantidade de droga, nós temos só política, vamos dizer, em termos de legislação, dizendo o seguinte, olha, não adianta. O recado fica claro. Mas não é claro não é para a polícia, não, é claro para a sociedade. É tipo assim, o Estado brasileiro está inoperante em relação a esse assunto. E as pessoas que estão pelas ruas aí, que muitos reclamam, né? Enquanto não está perto da casa deles, está tranquilo. Quando começa a circular dentro da cidade, que passou perto da casa, é um negócio complicado. É um negócio muito difícil. Enquanto fica pelas praças, que sejam aqui perto do contingente, que seja ali perto do quartel do Corpo de Bombeiro, ali na Rua Uberaba, nós estamos falando no centro da cidade, Uberaba, que seja na Manaim, que seja em determinados locais, entre aspas, tem uma certa tolerância. Na hora que espalha na cidade, que começa a andar pelos bairros, todo mundo começa, as pessoas começam a se chatear bastante e tudo mais. E tão certos de ficarem preocupados mesmo. O que eles estão andando por ali? Para manter o vício, vai fazer alguém vítima de alguma coisa, de um furto, de um roubo, até mesmo com emprego de violência? Então, repito, quem não é daqui, volte para a sua cidade. E quem for daqui, uma política pública correta, séria, para poder promover a internação dessas pessoas. Vamos voltar um pouquinho com relação à estrutura dos policiais hoje, em termos de melhoria para esses profissionais, né? Hoje estava querendo que eles falassem, mas vamos implantar em Patinga a câmera nos policiais? Sim, eu não sei te informar sobre isso. O que o senhor acha disso?
Olha, eu não sou favorável à câmera, não. Mas não é para poder proteger o policial de fazer coisa errada. Absolutamente, longe disso. Porque nós temos situações em que os policiais eles vão aproximar de determinadas pessoas e as pessoas chamam o policial para, às vezes, passar uma informação para o policial. Que tipo de informação? Às vezes a pessoa chega no policial e fala o seguinte: olha, eu não quero aparecer não, mas no lugar que eu moro, na rua assim, 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 está tendo um tráfico naquele local, não sei o que lá mais e tal. Às vezes os policiais conseguem muitas informações dessa forma. Imagina um cidadão que ele quer permanecer no seu anonimato, que ele vai passar uma informação para um policial, que é um policial militar, está fardado e tudo mais. Na hora que ele olha para um colete dele, ele vê uma câmera. Que informação que vai passar para o policial? Isso aí pela tangente. Colocar câmera no policial, quando você fala o seguinte, que poderia ser prova de alguém que está praticando um crime, como se fosse uma prova, ou pelo menos uma restrição sobre a atuação do policial para poder conter determinados abusos, você está pensando só no aspecto do mal policial. Mas você, por um outro lado, você deixa a sociedade em prejuízo a partir do momento em que, de certa forma, vai impedir essa aproximação de gente da comunidade ao policial para poder lhe passar a informação. Estou dando um exemplo, mas poderia dar muitos outros exemplos que nós teríamos prejuízo com a instalação de câmera policial. Não é isso que vai fazer com que você não tenha, ou pelo menos uma situação de que não tenha abuso de autoridade, violência policial, seja lá o que for. Eu acho que sempre se pensa num policial como se ele fosse um transgressor da lei. E não é isso. Na realidade, o policial que ele desempenha mal a função, que ele de repente age com abuso, é uma condição pequena em relação a um efetivo muito grande de policiais militares. Então, acho que o prejuízo vai ser muito maior do que um benefício para a sociedade. É porque eu vejo, né, a mídia, ela denigra a imagem da segurança, né, dos profissionais de segurança, e muitas vezes enaltece o transgressor. Então, eles falam assim, mas não vê a situação que o policial passa. Nós tivemos uma situação agora recentemente, que até vi que a sociedade, a mídia tentou colocar uma forma diferente na divulgação e a sociedade se posicionou de forma contrária naquela operação do Rio de Janeiro. Justamente. Ali tentou colocar como se a polícia fosse a vilã e a sociedade falou assim, não, peraí. Apoiou, inclusive, o trabalho da polícia. Quando eu falo sobre mídia, eu não sou contra a imprensa, não. Eu acho que a imprensa tem um papel muito importante na democracia. A imprensa séria, responsável, que não leva para uma outra situação que seja completamente diferente daquilo que tem que ser divulgado. É muito importante dentro da sociedade. Isso aí é inquestionável. A minha crítica são aquelas pessoas que levam um aspecto de uma ideologia, de não gostar da polícia e tudo mais, para poder você ficar demonizando o policial. Seja ele o policial federal, o policial civil, militar, policial penal, municipal, pouco importa. É como se tivesse uma inversão, como se a polícia fosse o ruim e o transgressor sempre ali como se fosse uma vítima. Isso está errado no país. Tem que buscar uma referência diferente. Há pouco tempo eu usei um exemplo da maior democracia do mundo, que você pega lá os Estados Unidos, você tem um tratamento em relação ao policial completamente diferente daqui. Mas lá também acontece abuso. Se acontecer, ele vai ser punido. A lei está lá para poder ser cumprida. Quando tem abuso, vai ser punido. O que não pode é fazer uma inversão a todo momento, como se o policial ele fosse o transgressor e o criminoso fosse vítima de todo o sistema. Isso está errado. Porque a imagem que fizeram, o rótulo, né? Que eles fizeram, é tipo o rótulo do policial penal. Isso está errado. Eles veem o policial penal como um agressivo, violento, torturador, corrupto. Porque é a imagem que fizeram dele. E voltando ao assunto das câmeras, né? Antigamente nós tínhamos o olho vivo no Ipatinga e foi, não sei se reativaram isso aí, que eu saiba, não. Tem monitoramento aí. Tem monitoramento agora. Foi feito aí com recurso aí do CONCEP, tem monitoramento do 14º Batalhão, tem câmeras lá, tem muitas delas espalhadas aí pela cidade. Isso ajuda muito. Isso não é uma solução de dizer o seguinte, isso resolve tudo, a partir daí está tudo zerado, não tem mais crime, esquece. Mas, sem dúvida alguma, ferramenta que auxilia muito em relação ao policiamento. Justamente, porque hoje em dia, por exemplo, quando eu falei das pessoas usuárias de crack ou situação de rua, várias lojas aqui no centro ficaram fechadas, porque eles roubaram o fio que alimenta a loja. Mas tem alguém comprando esses fios. Então, aí que eu falo, né? Se tem o traficante, porque tem o usuário. Se tem quem furta, porque tem o
Você não tem um receptador. E aí é hora de fazer o quê? Recentemente, se não me engano, a polícia fez uma varredura em alguns locais e houve muita prisão de pessoas que estavam comprando esses produtos. Mas não é só com cabo elétrico, fios, essas coisas, não, sabe? O receptador em tudo. Vamos imaginar o seguinte: uma pessoa furta um telefone celular, um aparelho de telefone celular. Vamos imaginar que seja um desses usuários de crack que estão pela rua. Ele vai trocar isso por pedra de crack ali na frente, por qualquer condição de pedrinha de crack, mas esse telefone ele vai ganhar um destino, alguém vai comprar ele. E o que acontece em relação a isso? Às vezes as pessoas sequer registram a ocorrência de por exemplo, um furto de um telefone celular, e isso impede depois a responsabilidade de quem é o receptador. Porque às vezes a pessoa fala assim, não vou registrar não, que a polícia não vai prender, não vai recuperar meu telefone. Cara, pode não recuperar agora, hoje, nesse momento. Mas lá na frente pode encontrar alguém com esse celular na hora que checar o número de série desse telefone, que é o e-mail, que ficar registrado na hora que ele pesquisar a base de dados, que é da Polícia Militar, e o sistema aí, a Polícia Civil tem acesso, todas as polícias têm, que verificar vai falar o seguinte: esse celular ele foi furtado no dia tal, a vítima é fulano de tal. Porque o crime de receptação, ele é um crime acessório. O que eu quero dizer com isso? Para que alguém seja responsabilizado pela receptação, você tem que ficar definido que teve um crime anterior. Se você não tiver o registro do crime anterior, não tem como enquadrar ninguém por receptação. Não é a condição de ter ou não ter nota fiscal pura e simplesmente que vai fazer com que alguém seja responsabilizado por receptação. Você precisa da definição do crime anterior. Ele tem que estar registrado, tem que estar definido, tem que ter prova de que algo foi encontrado na mão de alguém. Isso foi produto de um crime. Pode ser qualquer tipo de crime, não é só furto e roubo, não. Numa data anterior. Se não tiver essa prova, o receptador ele não vai ser punido. Então, quando se subtrai, que furta lá fios, ou seja, cabos elétricos ou qualquer coisa, tem alguém comprando isso. E esse alguém que está comprando isso tem que ser responsabilizado. Não tem o furto se não tiver o receptador. O receptador também ele tem que sentir. Porque, sem dúvida alguma, essa receptação está fazendo com que essa cadeia criminosa, ou seja, esse monte de crime, ele seja praticado na cidade. E vai crescendo. Precisa de ser responsabilizado. Mas, igual eu falei, é a informação que a comunidade tem que ter. Não tenha dúvida. Né? E parar com essa situação de achar o seguinte: não vou fazer ocorrência não, porque isso não vai dar nada. Ou você faz pela internet. Você entra no site da Polícia Civil, você consegue fazer. Com certeza. Né? Mas porque falta de informação das pessoas. Eu vejo... Mas sempre teve problema em relação ao número de policiais. Eu, quando era comandante, eu falava o seguinte: a gente precisa de quantidade, não tenha dúvida. Mas além de quantidade, é muito importante também qualidade. O que eu falo sobre qualidade? Treinamento bom, valorização profissional, uma boa remuneração, incentivo, inclusive, na carreira, que você tenha uma questão de progressão. É importante isso. Vamos pegar a Polícia Penal. A Polícia Penal, você não tem uma situação ali de um estatuto próprio. Você fica no Estatuto de Servidores Civis do Estado. Como é que é o plano de carreira? Como é que fica a situação toda? Passou da hora da gente ter isso em Minas Gerais. É o que eu falei. Criaram a Polícia Penal. O que mudou? Eu brinquei com um amigo meu, você é diretor hoje, né? O que mudou efetivamente de agente penitenciário para policial penal? Não tem uma lei orgânica, não tem um plano de carreira. A lei orgânica, ela passou da hora de existir para os policiais penais. Porque você tem lá, na Polícia Militar, você tem o Estatuto dos Militares, que isso engloba Polícia Militar e Bombeiro Militar. Você tem a Polícia Civil, tem sua lei orgânica, e a Polícia Penal. Passou da hora de ter. E mais, quando a gente fala sobre questão dos servidores, sejam eles civis, militares, policiais penais, eles precisam de ter uma situação, além de progressão na carreira, dele saber quanto tempo de promoção, o que ele vai fazer para ser promovido, situação muito mais clara do que hoje tem, principalmente em relação aos policiais penais, mas agora eu falo sobre todos os servidores públicos. Tem que parar com esse negócio de não ter recomposição salarial. O que o governo está fazendo? O governo faz hoje, para poder melhorar uma questão de salário, ele começa a dar abonos. Abono fardamento. Mas isso não integra salário. Justamente. Eu até questionei isso, que o pessoal brigou comigo quando eu falei assim: eu não concordo com mais 3 abono fardamento. Por quê? Tinha que ter o quê? Um valor. Porque se você aposenta, você perde.
no seu DSC não vai vir, na sua progressão não vai ter, então é mais fácil ter um aumento, uma recomposição salarial, porque é melhor do que o abono, porque esse abono pode perder no próximo candidato. Se o novo governador que chegar, não, nós vamos tirar esse abono. Sim, o abono é uma coisa, não é definitiva. Então, aí como é que funciona? É temporário. Vai ficar no prejuízo. Sobre recomposição salarial, passou da hora da gente parar com esse negócio de ficar deputados ali fomentando manifestações todo ano, que não levam a nada, mas que colocam pessoas que vão para as manifestações para responder a inquéritos policiais, processos, enquanto os deputados ficam tranquilos. Eu sou defensor da gente alterar a Constituição de Minas Gerais e colocar no texto constitucional, já tem uma PEC sobre isso, que é a PEC 40, eu sou um grande defensor dela, de você colocar lá dentro da PEC o quê? É como se fosse uma espécie de uma database. O que é isso? Anualmente, de acordo com índices de inflação, se haver uma correção salarial. Para todos os servidores. Parar com esse negócio de ficar usando como massa de manobra determinadas pessoas para poder falar que está fazendo manifestação para ter correção salarial, reajuste salarial, ou o nome que dão sobre isso, para poder ficar fomentando, parecendo que a pessoa está brigando pela categoria, que não consegue nada para essa categoria, e o pior, deixando pessoas respondendo, inclusive, a inquérito e processo. Tem que parar com isso. Põe lá dentro da Constituição essa revisão anual com índices de inflação, de correção, está resolvido o problema. Mas porque tem muita gente que não quer isso, porque eles precisam de fomentar esse tipo de manifestação para poder toda eleição ser votado para isso. Justamente, eu vou usar isso é que está errado. A classe como massa de manobra. Então, o papo está maravilhoso, né? Obrigado. Aqui vamos ficar a noite toda falando aqui. Obrigado. Mas nós vamos dar só um pontapé inicial desse tema. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público aí, para que nós podemos encerrar esse bate-papo. Olha, todos os profissionais da área de segurança. Eu estou dizendo sobre segurança pública, até mesmo também ampliando para a segurança privada. O papel de todos é muito relevante. Você atuar sobre prevenção, você levar segurança para as pessoas, isso aí é uma missão nobre. A valorização tinha que ser melhor. Não só em termos de remuneração, principalmente na remuneração, mas em todas as suas necessidades, naquilo que as pessoas precisam. E isso perpassa por toda uma situação mais complexa ou menos complexa nesse sentido. Então, quem está hoje integrando qualquer uma das polícias, e até mesmo quem trabalha na segurança privada, tem que entender o seguinte, que o seu papel é fundamental, é importante, a missão é nobre, e procurar fazer da melhor forma possível. Não esquecendo de si, não esquecendo de que ele é um ser humano, não esquecendo das suas limitações. E que as instituições valorizem os seus servidores, mas valorizem mesmo, não apenas no discurso, mas partir para a prática, isso que é importante. Eu sou mais a favor da prática que da teoria. Então eu agradeço aí, foi um prazer recebê-lo aqui, e só enfatizando, né, as portas vão estar sempre abertas aí para recebê-lo, para que nós possamos, né, expandir e levar informação para a nossa comunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, vou estar sempre à disposição, tá? Muito obrigado por tudo. Até mais.